Olá, meus irmãos, dando continuidade aqui ao ano bíblico, nós ficamos ali na parte em que Balaão ele tentou amaldiçoar o povo de Deus e por 3 vezes acabou que ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Mas ele era persistente, ele queria ainda o peso daquelas joias, daqueles presentes que Balaque queria passar para ele. Ele não desistiu. Então, um plano foi bem elaborado para que o povo de Israel caísse nas suas ciladas. Irmãos, diz aqui o capítulo 25 de Números. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Irmãos, a irmã Arte, ela fala aqui no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 41, Apostasia no Jordão, que naquela parte ali antes do Jordão, havia um ambiente onde o povo de Israel ele encontrou um dos mais poderosos exércitos inimigos no deserto. Era um território, um local, onde havia muitas vantagens naturais, porém aqueles habitantes tinham contaminado aquele local. Fala que no culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados, tinha ali lugares que eram notados pela idolatria, pela licenciosidade, oferecendo os próprios nomes à sugestão da vileza e corrupção do povo. Tal ambiente, irmãos, ele exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Há lugares que passam sugestões à nossa mente. Sabe, você vai a algum lugar, por exemplo, uma praça, algum local que é diferente, algum ambiente diferente, que teu olhar sente um clima pesado? Pois tal ambiente, ali com os israelitas, oferecia uma influência corruptora sobre eles. Diz aqui que suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produzia os seus efeitos desmoralizadores e quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus, chegando a uma condição que seriam fáceis presa da tentação. Então o que acontece? Diz a Bíblia aqui que o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Como foi isso, irmãos? Diz aqui o Espírito de Profecia que, no princípio, pouca comunicação havia entre os israelitas e os gentios. Mas diz que depois essas mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Parecia algo assim amigável, saudável. Diz que a aparência não provocava alarme. Mas tão silenciosamente eram executados os planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus e levá-los à idolatria. Diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que foi por sugestão de Balaão que foi designada uma festa em honra de seus deuses e arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem a essa festa. Aqui no capítulo 31, informa que, no verso 16, diz assim: eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Irmãos, o capítulo 2 de 25 diz que essas mulheres convidaram o povo ao sacrifício aos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Irmãos, as festas degradaram aqueles homens, aqueles sacrifícios gentílicos participados ali pelo povo de Deus, tornou desmoralizante a vida deles. O Espírito de Deus aqui diz que foi um veneno que se espalhou como infecção mortal pelo acampamento de Israel. Diz que o povo parecia ter endoidecido. Diz que os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir e eram tantos os culpados que a apostasia se tornou nacional. Diz que quando Moisés se percebeu do mal,
as tramas do inimigo já tinham sido tão bem sucedidas que não somente se achavam os israelitas a participar do culto licencioso de Monte Peor, mas os ritos pagãos estavam sendo observados no acampamento de Israel. Irmãos, o mundo não brinca, né? As estratégias de Satanás contra o povo de Deus, ela é sutil, é sábia, é muito inteligente. E aí o povo de Israel sofreu aqui uma pestilência que rompeu no arraial e foi terrível, irmãos. Diz aqui que Zinri, um dos nobres de Israel, ele foi ousado. Ele trouxe ali uma meretriz midianita, princesa de importante casa de Midian, a quem ele levara para a sua tenda. Nunca o vício foi mais ousado ou pertinaz, irmãos. Inflamado pelo vinho, Zinri publicava seu pecado como Sodoma e gloriava-se em sua vergonha. Os sacerdotes e chefes haviam prostrado com pesar e humilhação, chorando entre o alpendre e o altar. Joel 2,17. E aí o que aconteceu? O filho de Eleazar, Finéias, sumo sacerdote, ele levantou-se e teve, irmãos, que acabar com essa história, tomando uma lança após o varão israelita até a tenda e matou a ambos. Assim a praga cessou. Irmãos, depois desse acontecimento, eles fizeram uma contagem do povo, um censo de todos os israelitas. E viram aqui que daqueles que saíram ali no deserto, diz que nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, aqueles que eram acima de 40 anos, ou melhor, só ficaram aqueles de 20 para frente, exceto Josué e Calebe. Deus enviou ali um juízo sobre aquele povo e trouxe lições de confiança no Senhor, irmãos. Tiveram depois ali, né, de ir contra os midianitas. E Balaão também, ele foi morto, né, nessa investida, porque ele foi o grande provocador dessa dificuldade em Israel. E é-nos dito aqui, irmãos, que os israelitas, eles não foram vencidos pelas armas ou encantamentos de Midian, mas eles foram presa das meretrizes de Midian. Tal é o poder que a mulher alistada ao serviço de Satanás tem exercido para prender e destruir as almas. A muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Foi assim que os filhos de Sete foram desviados de sua integridade e a semente santa se tornou corrupta, diz aqui o espírito de profecia. Assim foi tentado José. Assim traiu Sansão a sua força, a defesa de Israel nas mãos dos filisteus. Nisto Davi tropeçou, e Salomão, o mais sábio dos reis, que 3 vezes fora chamado amado de seu Deus, tornou-se escravo da paixão e sacrificou a integridade ao mesmo poder fascinante. Ali, irmãos, aquelas meretrizes das cidades gentílicas, elas conseguiram derrubar aquele povo que estava tão bem preparado para a batalha. Queridos, será que hoje nós não passamos por esses cuidados, esses receios? Sempre, irmãos, na nossa vida, no final dos tempos, eles são atrativos para a sensualidade, para as atrações do mundo que levam a esta derrota, para a prostituição, que cega o entendimento do povo muito mais do que batalhas vivas com armas de fogo. Diz que por meio das amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura dos prazeres, folguedos e festins e bebidas, diz que Satanás ele tenta a violação do 7º mandamento. Irmão, Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Irmãos, hoje nós temos aí a internet, tudo nos leva a facilmente ver a pornografia, a sensualidade, a algo que enfraquece as percepções morais que Deus quer dar para nós. A irmã Ati diz aqui, aqueles que desonrarem a imagem de Deus e macularem seu templo em suas próprias pessoas, não terão escrúpulos para praticarem qualquer desonra a Deus que satisfaz os desejos de seus depravados corações.
A condescendência sensual enfraquece o espírito e avilta a alma. As faculdades morais e intelectuais ficam embotadas e paralisadas pela satisfação das inclinações animais, e é impossível ao escravo da paixão compenetrar-se da obrigação sagrada imposta pela lei de Deus e apreciar a obra expiatória ou dar o devido valor à alma. A alma se torna um deserto enegrecido e desolado, habitação de espíritos maus e guarida de toda ave hedionda e abominável. Irmãos, assim agora é levado os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões, que Satanás é mais bem-sucedido ao seduzir-os ao pecado. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Cristo diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, nunca seríamos demasiado decididos em evitar a companhia daqueles que exercem influência em desviar-nos de Deus. Foi quando os israelitas se acharam em uma condição de comodidade e segurança exterior que foram levados ao pecado. Queridos, temos que vigiar a nossa vida, ter cuidado com as seduções do mundo, que leva para nós degradarmos a imagem que Deus criou em nós e transformar-nos no estado brutal e satânico. Diz aqui aquela velha frase que pelo contemplar somos transformados. Satanás usa os meios populares, aviltantes, para nos chamar a atenção, para nos seduzir ao que é baixo, ao que é vil, ao que está aí nas notícias do dia a dia. Através aí da internet, através da televisão, da literatura, da música, podemos sim, irmãos, ser enredados muito mais do que por inimigos com armas de fogo, como aconteceu aqui com o povo de Israel. Quero encerrar com a palavra de Paulo, que nos diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. Como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 e 11. Queridos, os demais capítulos aqui de Números, o 26, trata ali do censo dos israelitas. Aqui tem o censo dos levitas. Depois vem as leis acerca da herança aqui dos filhos de Israel, na conquista de Canaã. Tem uma parte aqui que prediz a morte de Moisés. E Deus disse a Moisés, sobe a este monte e vê a terra que deu aos filhos de Israel. Né? E Moisés deu uma passada geral no olhar. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Josué é designado aqui o sucessor de Moisés. Capítulo 28 fala de ofertas cerimoniais. 29 também. O 30 também fala aqui acerca dos votos, também na parte cerimonial. O capítulo 31 fala ali da vitória sobre os midianitas, porque depois ali da apostasia no Jordão, vem aqui um ataque aos midianitas, que são tomados ali. E veio ali a divisão da terra. O 32 fala também ali da divisão. Algumas das tribos ficam antes do Jordão, com as terras diante do Jordão. E vem a morte de Arão, dá uma falada aqui sobre a morte de Arão, no capítulo 33. No capítulo 34, também aqui fala da divisão das terras. 35 da cidade dos levitas. Fala das cidades de refúgio também, para aquelas pessoas que cometeram algum assassínio. Havia um local ali onde as pessoas podiam se proteger por um tempo, se ele foi um assassino que não foi da vontade dele. Se ele cometeu um assassinato que não foi da vontade dele, havia um local que protegia a pessoa. Interessante, né?
no capítulo 36, fala aqui da herança também. Então, meus irmãos, fica aqui a lição acerca da idolatria, acerca dos cuidados com a sensualidade, o sensualismo, cuidado com a preservação da vontade de Deus, da lei de Deus, através do plano que Ele fez para todos nós, porque vimos aqui que Balaão ele foi muito bem sucedido em vencer o povo de Deus. Aqui deu o exemplo, de que isso aconteceu com Salomão, com Davi, José quase que ele foi derribado completamente. Você vê ali que os filhos no começo ali, antes do dilúvio, os filhos de Deus ali, eles caíram nas tentações da sensualidade que levou à idolatria e ao pecado que destruiu o mundo. Então hoje não é diferente, irmãos. Satanás ele usa ali das nossas sensações, dos nossos sentimentos para poder nos enredar ao seu lado. Mas devemos aprender assim como o povo de Deus aprendeu por esta dura experiência. Que Deus te abençoe mais esse dia, em nome e por amor de Jesus. Amém.